que é que o espelho me vê? Olha, vejo uma mulher e com orgulho em selo, mulher. Vejo uma pessoa carismática, trabalhadora, uma mãe, uma viziense. Vejo uma lutadora, uma amiga, uma pessoa e vejo amor. Olá, Sandra. Olá, como estás? Tudo bem? Podemos nos tratar por tu, mais fácil. Devemos tratar por tu. Devemos. Estamos na rua da Senhora da Boa Morte. Porquê que escolheste este cenário desta associação onde tu és imensamente feliz, não é? Ora bem, este cenário não é um cenário, é uma vivência. Pronto, nós estamos aqui no Centro Histórico desde 2009 e viemos para esta rua em 2012. Ocupámos esta loja, era uma loja que estava há 34 anos fechada. Era um depósito de sapatos da família Figueiredo, que tinha uma loja na Rua Direita. E entretanto, quando nós alugámos este espaço, viemos de máscara, antes do Covid, viemos de máscara, várias pessoas, minhas amigas, com ácidos para tirar 34 anos de lixo, não é? Portanto, desde ossos de pombas até coisas de ratos e tudo mais. Viemos ocupar esta rua que estava perfeitamente certificada, muito envelhecida e, portanto, fomos os primeiros da área artística a vir para aqui. Nós somos daqui já, somos daqui e mais do que isso, protegemos esta zona e as pessoas que habitam aqui. Temos a Dona Laura, a Dona Fernanda, a Manuela, a Teresa, que é uma nova habitante também daqui, e portanto nós temos aqui um espírito de interajuda. Quase do bairro, não? Sim, não, temos uma vivência claramente de bairro. De proteção da rua, de comunicação de que, por exemplo, já viste que temos aqui uma risca amarela, compor os bueiros, as fossas, limpeza, nós somos muito ativos. Então onde é que surgiram os jardins? Sucede que em 2011 eu todos os anos ia a uma feira de design, que faz parte da minha profissão, em Itália, que é uma mostra internacional de design, em que nós éramos obrigados a ir para estarmos em update internacional do que é que se estava a passar no design no mundo. E eu fui também a representar Portugal com mais 2 pessoas portuguesas. E, entretanto, numa dessas deambulações em Milão, quando vinhamos para casa, para o hotel, eu passo por uma instalação pequenina, assim de 4, 5 metros quadrados, num pátio onde tinha microvasos, todos com microfones de contacto, para ouvirmos os sons. E eu achei aquilo uma pérola perfeita. E o que é que sucedeu? Eu já estava aqui no Centro Histórico. E o que eu sentia no Centro Histórico é que havia, estamos em 2011, uma deslocação das pessoas para os centros comerciais e para uma vivência em lugares mais fechados, nos subúrbios. Uma grande desvalorização também da Rua Direita, das nossas ruas históricas, estavam quase abandonadas, não havia o que hoje vemos, estes bares e estes restaurantes, isto não existia em 2011. Existia um programa que eu acho que é muito bonito, que é o Cinema na Cidade, do Cineclube de Viseu, que fazia aqui o meu Cinema Paraíso. E que eu via aquele momento de Cinema Paraíso no Centro Histórico de Viseu, com uma tela, onde eu via grandes filmes com algumas famílias e pensei, e aquilo tinha várias pessoas, mas eu pensei, por que não fazer
uma vivência como o Cinema Clube está a fazer, mas mais alargada, com um espectro maior, e tornar esta aridez e esta agressividade destas lojas abandonadas em galerias de arte e galerias de espaços habitáveis para as pessoas reocuparem e reorganizarem um pensamento e um olhar sobre o espaço público e sobre o centro da cidade. E, portanto, com esta ideia maluca, eu meti-me no avião para cá e o Alexandre Soares, que é um músico do GNR, foi-me buscar, que somos amigos, e eu disse-lhe, olha, estou com esta ideia maluca, e pá, eu gostava de fazer isto lá em Viseu, não sei o quê. Isso é uma grande ideia, pá. Se fizeres, eu vou contigo. Ok. E, entretanto, depois telefonei à Raquel Castro, que também é de Viseu, da área do som, e ao Tó Trips, que é dos Dead Combo, e falei com eles, e o Tó disse, pá, grande ideia, bora aí, se tu fizeres isso eu vou contigo. Estávamos em abril, e o primeiro Jardins e Fãs foi em julho. E, portanto, nós com 15 mil euros fizemos 2 dias que eles quiseram arriscar. Vamos lá ver o que é que esta maluca nos propõe, o risco também não é assim grande. E pá, depois, de facto, quando viram a coisa a resultar, acharam que se calhar era um bom investimento, as pessoas pediram mais dias e nós fomos especializando cada vez mais e direcionando um projeto para uma marca de cidade, não com esse objetivo, mas que um projeto que fosse distintivo de um lugar, ou seja, que não houvesse nenhum projeto destes em mais lado nenhum. Em 2017 dá-se aquela edição em que os jardins deixam de ter o lado físico e material de um jardim. Como é que foi lidar com as críticas nesse ano? Que gira essa pergunta, adoro essa pergunta. Olha... Agora já nos estamos a tratar por tu, há bocado deixaste de tratar por tu. Desculpa. Mas vamos voltar ao lado do tu. Vai. Olha, mas é muito bom que tu tenhas dito isso, porque isso tem 2 vertentes. A primeira é que, como te disse, nós deixámos de ser apoiados na totalidade pela Câmara Municipal de Viseu. E, portanto, tivemos que recorrer a outros apoios, designadamente a Direção-Geral das Artes, que não nos apoia projetos decorativos, apoia projetos artísticos. E, portanto, nós não poderíamos pedir um apoio de um projeto decorativo de uma praça, ou podemos pedir um apoio de um projeto que aluda à natureza, à linguagem natural dos Jardins e Fãs. E, portanto, isso foi uma das razões. A segunda razão foi porque infelizmente, só existe um horto em Viseu com grande capacidade de resposta para estes trabalhos. E, entretanto, como esse horto também foi começado a contratar para mimetizar o nosso trabalho pela Câmara Municipal de Viseu, pôde pagar preços que nós não poderíamos pagar. E, portanto, nós reequacionámos de uma maneira que nós pudéssemos pagar e que não pudéssemos ser copiados por outras entidades. E, por isso, o que nós tentámos fazer foi a própria Praça Dom Duarte receber um projeto de arte por uma artista internacional. Nós sabíamos que ia ser grave a relação entre o espaço físico que íamos apresentar as edições anteriores. Nós sabíamos Tinhas essa noção? Tínhamos essa noção completa. E tínhamos essa noção porque ia ser um choque frontal. Entre o que era e o que estava a ser. O que era e o que estava a ser, por as razões que eu te elenquei, ou seja, pela questão do custo, pela questão da nossa orientação para a parte do fundo, do afetação financeira que tínhamos que ir buscar de apoio à Direção-Geral das Artes, e depois porque quando tomei esta decisão, e tomamos conscientemente e com a artista... Porque era ou não fazer ou fazer assim.
na altura? Não era ou não fazer assim, não. Foi uma opção nossa. Ou seja, nós poderíamos fazer, mas seria uma cópia da nossa cópia de cópias que já estavam a ser feitas noutros eventos da Câmara Municipal. Portanto, não trazíamos nada de novo. Os jardins não trariam nada de novo. Ou trazer uma mensagem vossa? Ou não é trazer uma inovação de percepção do lugar, que é isso sempre com que nós nos comprometemos com as pessoas. E, portanto, a nossa decisão foi muito consciente e isto, no nosso ateliê, eu vou-te dizer como é que foi. Quando nós recebemos o projeto, estivemos aqui quase 6 horas em reunião e eu, à noite, fiquei aqui sozinha quase em claro e pensei assim: Sandra, qual é a missão deste projeto? Qual é a tua responsabilidade por este projeto e com compromisso com esta cidade? Qual é a tua missão? E a missão é trazer, através de uma linguagem contemporânea e experimental, uma inovação para o lugar que nós ocupamos, uma intervenção no lugar que nós ocupamos. E, portanto, sair da tua zona de conforto, mesmo que seja ostracizado, não é mais importante para a cidade tu teres essa confrontação do que propriamente uma consagração, uma celebração que te ponha numa redoma simples e numa redoma intocável. E eu não sou uma pessoa de ficar atrás dos louros e, portanto, eu comprometi-me com esta cidade de, cada vez que fazemos um trabalho, termos uma folha branca e construirmos de novo. E, portanto, achamos que esta peça poderia ser uma mudança de paradigma que todos os projetos devem ter. Na altura, finda essa edição, mesmo pese embora os números das exposições, aquilo que consideraste ter sido a edição mais marcante, pensaste alguma vez, no próximo ano, mudar alguma coisa? Pensaste desistir? O que é que passou pela cabeça? Não pensei nada desistir, muito pelo contrário. Nunca pensei desistir. Aliás, eu nem conheço essa palavra. Pois, já... essa palavra para mim não entra no meu léxico. O que eu sempre disse, e não é a primeira vez que digo, é: eu só farei este projeto e encabeçarei este projeto quando achar que ele é necessário. E, portanto, esse ano fez-me perceber o quão necessária que era e o quão impreparadas ainda nós estávamos, como sociedade, para receber projetos diversos, não é? E, portanto, a questão, quando às vezes nos acusam de elitismo, é uma coisa que me fere de morte, porque ser elitista é trabalhar num espaço fechado para um determinado grupo de pessoas. Quando nós colocamos em espaço público, de borla, toda a programação, isto não é ser elitista. Elitista é trabalhar para um grupo. Tens concertos com 1000 pessoas, como é que isto é ser elitista? Em Viseu? Não conheço nenhum, a não ser este. E estou a falar dos privados, não dos públicos. Portanto, estamos a falar de entidades privadas a trabalhar privadamente como nós, não é? Não estou a incluir a Feira de São Mateus, nem estamos a incluir todas as programações feitas pela Câmara Municipal de Viseu, mas independentemente, portanto, eu não conheço nenhum que encontre tanta gente. Portanto, em termos de uso per capita, é o programa mais barato de todos os que existem em Viseu. Apesar de não gostares dos jogos políticos, a Sandra Cidadã é de esquerda ou de direita? Eu sou dos direitos humanos, ou seja, qualquer partido político que não tenha consagrada
A Carta de Direitos Fundamentais e Universais Humanos, eu não posso, nunca serei de qualquer partido ou entidade que não os pratique. E pratique de uma forma, não é só falar, é fazer. E, portanto, eu não tenho nenhuma cor política, eu não sou de esquerda ou não sou de direita. Muitas vezes concordo com medidas da direita, concordo com medidas da esquerda, mas sou claramente em prol de uma qualidade de vida melhor para todos. Quem é a Sandra, fora daqui da Venha a Nós a Boa Morte? Eu? Ninguém é. Nós somos um conjunto de tudo, não é? Do que nós fazemos, o que somos e o que fazemos, tudo se mistura quando és criador. Mas eu sou era uma criança Maria Rapaz, subia às árvores, andava sempre com os joelhos velados, a brincar com os rapazes. Era Onde é que foi Rapaz. A infância? Aqui? Em Viseu, sim. Sempre. Eu sou de Viseu, nasci em Viseu. Estudei só Flora em Lisboa e Braga na faculdade. Mas o verão era passado cá, não ia à terra, era sempre cá? Não, eu sou mesmo da cidade de Viseu. Eu não sou eu nasci aqui na Casa de Saúde, não, na maternidade, peço desculpa, na maternidade, no quarto número 1. Que a minha mãe costuma dizer isso, no quarto número 1. Nasci cá, na maternidade, eu vivia na Avenida do Caroço, portanto A atual Alberto Sampaio. Alberto Sampaio, onde vocês 28 estão. de Maio, exatamente. Sim, onde vocês estão, portanto nasci aí. Fui a neta mais velha dos meus avós, portanto a menina dos vovós, portanto muito mimada, com um pequeno almoço na cama pela minha avó aos fins de semana, portanto aquele mimo de menina mimada. Fui muito desportista, fui jogadora de ténis, fui aos torneios nacionais, lutar por Viseu, portanto joguei ténis. Das primeiras tenistas, eu e a Ana Casanova fomos as primeiras tenistas federadas em Viseu, mulheres. Depois, sou o quê? Sou uma mulher bastante sensível. Intuitiva também? Sou muito intuitiva. É daquelas pessoas que olha para alguém e tira-lhe logo a pinta ou demora? Não. Eu não sou essa pessoa, eu sou muito distraída nisso. Sou muito distraída nisso. Muitas pessoas acham que eu estou sempre no ar, mas eu acho sempre que as pessoas vêm por bem. Nunca tenho uma relação de desconfiança das pessoas. E dá sempre uma segunda oportunidade? Dou. Uma terceira já não, só quem é ingênuo é que não dá. Mas às vezes, bem enganada, eu sou muito crédula. É um dos meus principais defeitos. Acho sempre que as pessoas vêm por bem. Mas é o que é e, portanto, é a minha natureza e uma pessoa não pode ir contra a sua natureza. Portanto, eu sou uma pessoa que gosta das outras pessoas por empatia. É alguém que tira de si para dar aos outros? Sempre. Desde tempo a tudo? Sempre. Aliás, eu costumo dizer, eu tenho uma filha, que é a Beatriz Faro. Já íamos falar sobre ela e já lá vai. Eu tenho uma filha que é a Beatriz Faro, mas eu tenho muitos outros. Pronto. E eu tenho esta sensação de acho que se nós temos ferramentas para poder fazer o bem, não devemos fazer o mal. E poder criar ferramentas aos outros para podermos ser todos melhor. E, portanto, sim, sou uma pessoa que gosto de cuidar o outro, sou uma pessoa fiel, sou uma pessoa bastante fiel aos amigos, estou lá quando é necessário, ou pelo menos tento estar. Acho que nunca faltei a um amigo. Dás-te bem com a solidão? Eu preciso dela. Eu preciso dela. Ou seja, por exemplo, para criar uns jardins, eu preciso de ter tempos de solidão, de criação, de estar na minha nuvem, de escrever, de pensar, de olhar para os espaços, de viver a cidade, de perceber o que é que lhe falta, o que é que ela está a pedir. Convives bem com o silêncio também, então? Fundamental para mim. Eu preciso de... Ou seja,
eu para poder escutar e fazer a minha direção artística, por exemplo, na área de som, eu preciso deste silêncio, preciso dos pássaros, preciso de uma serenidade muito grande. E, por outro lado, preciso também da minha solidão, que principalmente é setembro, finais de setembro, outubro, novembro, quando entra o outono, entro numa espécie de crise existencial, soturna e densa, em que eu fico na minha bolha a criar e a desenvolver os conteúdos que depois vêm a ser executados e escritos e depois preparados para concursos e tudo mais. E, portanto, sim, tenho momentos de solidão fundamentais para a minha vida, eu preciso dela, mas depois sou uma pessoa extremamente solar, em que preciso das pessoas para ser feliz. Que valores passaste, tiveste a filha, que valores quiseste logo passar à Beatriz? O que é obrigatório? Para a minha filha? Sim. Ora, a Inês Menezes da Antena 3 já me fez essa pergunta. E uma Olha, das coisas... não estou a ser original. Não estás a ser original, mas é uma boa pergunta. Porque é uma pergunta de realmente perceberes o que é que nós somos. Uma das coisas que nunca mais me esqueço, quando ela foi para a primeira classe, eu disse-lhe: Beatriz, hoje vai ser o teu primeiro, eram 8 menos um quarto, vai ser o teu primeiro dia de aulas e tu vais àquele café que eu vou ficar aqui, vais levar o dinheiro e vais comprar o teu croissant, que é o que tu queres, e vais ver o troco e vais dizer bom dia, boa tarde e boa noite e vens aqui ter comigo e vamos para a escola. Porque a liberdade e a responsabilidade têm que vir sempre juntas. Não há responsabilidade sem liberdade. De todas as pessoas que passaram pela tua infância, quem te marcou mais? E a minha avó, Joaquina. Porquê? A minha avó Joaquina era uma mulher matriarca, portanto ela teve 3 filhos, 2 gêmeos, o meu pai, o meu pai Luís, o meu tio Vasco e o meu padrinho Silvério, que era o mais velho. E a minha avó era uma mulher de luta. Eu lembro-me perfeitamente no Natal, nós estarmos a acordar às 8h30 da manhã ou tudo assim, e já termos pão de Vilmoinhos quente acabado de fazer, porque a minha avó tinha-se levantado às 7 da manhã para ir buscar o pão e aquelas coisas muito... A comida sempre teve um papel muito especial na minha família, o comer bem e com qualidade. Isso é uma herança dos meus avós, o meu pai também tinha isso, as carnes vinham, sei lá, de Penalva de Castelo, os miscas de não sei aonde, o peixe vinha da Aveiro, de uma senhora, não sei o quê. Portanto, houve sempre um cuidado muito grande com a comida. E a minha avó marcou-me por ser uma mulher de garra, de gerir uma família com algumas dificuldades, portanto, numa família pós-guerra, onde havia ainda muita dificuldade, e ela ter 3 filhos, 2 deles serem gêmeos nessa altura, portanto, homens, era muito difícil, e uma mulher com um sorriso rasgado, com uma dinâmica, um poder uma luz. A minha avó sempre foi uma mulher luminosa e, portanto, lembro-me com muitas saudades da minha avó. Há pouco, quando estávamos no off, falávamos dos signos, não é? Uhum. Ambos somos touro, ficas a saber. Tu nasceste em abril e eu nasci em maio. Ligas aos signos? És alguém que consulta? Ou é só porque sim? Não, é assim, eu não ligo e ligo, ou seja, imagina, no final do ano... Gostas sempre de saber quem é. Vou ver assim aquela coisa, deixa-me ver o que é que o touro para o ano está. E eu que sou cão também sigo no... Chinês também vou ver. E vou ao astro.com para perceber o que é que o ano me reserva. E depois diz, este ano está bom, ou este ano está mau. E normalmente o astro.com tem sempre razão e eu não curto nada disso. Mas imagina, se diz que está bem, ficas contente, mas se diz que está mal, ficas triste ou segues em frente? Não, fico atenta. Olha, está a dizer que isto aqui vai-me correr mal, deixa-me cá ver se isto é mesmo assim. Mas não mudo nada na minha vida, como é óbvio disso. Mas acho que
Eu acho que o que me queres perguntar é se há algum misticismo ou algumas forças para lá que eu acredito mais do que o pensamento. Já ia lá, mas Eu acho que sim. achas que sim? Acho que sim. E Deus está aí nessas forças? Deus está nos pormenores. Ou seja, a existência de Deus, para mim, Deus como uma força, uma entidade de matéria, ou de massa, ou de energia, que existe, que nós não sabemos identificar e que chamamos de Deus, isso para mim sim existe. Existe... Mas um Deus bom. Sim. Não é um Deus bom, nem bom nem mau. Existe. Existem forças dinâmicas. Mas tu sentes-lo diariamente? Não. Eu sinto. Eu vou-te dizer, isto é muito agir, que é assim, eu sinto que não tenho. Eu sou católica nos princípios, não é? Portanto, eu fui formada... Fizeste todas as catequeses que há, não é? Primeira comunhão? Não, fiz só a primeira comunhão. A primeira comunhão e a catequese, sim. Eu fiz a catequese. Do resto, crismas e não sei o que, eu já não fiz. Porquê? Por opção? Por opção. Uhum. Desligaste? Sim, não é desligar, porque... Ou seja... Quando deixa de fazer sentido para ti? Deixou de fazer sentido para mim. Deixou de fazer sentido para mim, ou seja... Eu não sou... Eu tenho princípios católicos, ou seja, acho que a dignidade humana, o princípio dos direitos humanos são, para mim, intocáveis, e isso é a mensagem católica, não é? Portanto, não roubarás, o outro tem tantos direitos como tu, todos os princípios básicos da religião católica são os princípios fundamentais da humanidade e, portanto, eu rejo-me por essa... Mas te definisses como ou agnóstica, ou ateia, ou cristã, definias-te como? Eu sou agnóstica ou ateia. Mas também te digo uma coisa, em momentos de grande tensão e de grande tristeza e de grande aflição, já pedi a Deus. Pronto. E, portanto, quando tu estás em situações de limite com os teus, pedi a Deus. E ele ouviu-te? Eu espero que sim. Agora vamos ver. O que é que ainda te falta fazer? Eu não sei. O que é que me falta? Olha, já escrevi um livro, já plantei uma árvore, Pronto. já fiz uma filha e, portanto, essa parte está feita. O cheque, pronto. Essa parte está feita. O que me falta fazer, não tenho... Eu não sou uma pessoa que planeia a longo prazo as coisas. Ou seja, o meu caminho e o que eu quero fazer para o futuro é manter um trabalho que faço em termos das artes e da investigação. Interessam-me estes termos e estas áreas. Interessam-me muito as artes plásticas, interessa-me imenso o espaço público e a democracia. A democracia interessa-me imenso porque interessa-me, no fundo, os direitos humanos. Ou seja, quando eu sinto que eles estão a perigar ou em perigo, quais são os mecanismos que eu disponho para poder convergir para a maior fixação e para que a balança não fique assim cada vez mais assim. E, portanto, esse é o meu objetivo. O meu outro objetivo é fazer crescer estas plantas, os meus jardins lá de casa, ajudar a minha sogra a plantar as hortenses e estar com a minha família e com os meus amigos, que tenham muitas saudades, porque esta profissão é muito absorvente. E preciso desse momento de estar comigo e com os meus, de uma maneira que não seja a trabalhar também. Precisas do tal colo que a tua família e os teus amigos te dão? Preciso desse colo, é fundamental, eu não sou nada sem eles. Sinto-me insegura, ou seja, eu só dou o corpo às balas quando tenho essa retaguarda. Porque eu sinto mesmo
que esse é o meu reduto, não é a minha cidade que é o meu reduto, são a minha família e as minhas pessoas. Não são muitas, mas são aquelas que me dão a força e o brilho. Disseste há pouco que não gostavas que te colocassem num pedestal, mas um dia que, enfim, deixes a tua carreira de designer, de criadora artística, como é que gostavas que Viseu, enquanto cidade, te guardasse, assim numa frase? Não tenho essa expectativa, não é uma coisa que me interessa. Eu interesso-me muito mais pelos vivos do que pelos mortos. Portanto, acho que enquanto morta sou matéria e, portanto, enquanto estou viva é que devo cá estar. E acho que é uma coisa que os portugueses fazem mal, é não dar tanta força aos vivos e depois colocá-los num pedestal quando morrem. E, portanto, se querem fazer alguma coisa, façam ao contrário, que é mais fixe. Acho que acabámos de fazer. Pronto. Nesta entrevista. Obrigado, Sandra. Obrigada, Até à próxima. Carlos. Obrigado. Obrigada. O que é que mais ninguém vê? Vê uma mulher sensível, frágil no sentido de sensibilidade. Uma mulher mãe com imensas dores e imensas alegrias, como qualquer outra mãe e mulher de Viseu.